Bom, gente, vamos falar agora relação em reflexão, aliás, em relação a uma reta. Tá? Vamos lá, reflexão em relação a uma reta. Observe a imagem ao lado. Aqui a imagem. Note que o espelho acoplado à mesa fornece a imagem refletida da figura vermelha que está desenhada na folha de papel. Então, lá observamos a mesa, tem uma folhinha aqui, então o espelho está colocado no centro da mesa, então realmente reflete o que está desenhado no papel. Sendo a figura desenhada A', a figura refletida no espelho R, a posição do espelho no papel, podemos representar a situação do espelho pelo seguinte esquema. Aqui está o espelho, representando o espelho, a figura A e a figura A' é o reflexo, ok? Neste caso, podemos dizer que a linha foi obtida da figura a partir de reflexão em relação à reta. Nós vimos uma reflexão em relação ao ponto, aqui em relação a uma reta, ok? Essas duas figuras são congruentes e simétricas, então ou seja, são iguais, estão à mesma distância, um ponto está a mesma distância um do outro, ok? Em relação à reta R, que é eixo de reflexão ou eixo de simetria. Okay? Bom, agora observe a malha quadricular abaixo. Tá? Temos aqui uma figura, tá? Tem um eixo aqui, tá? De reflexão, que é o eixo E. Aqui temos outra figura, certo? Figura 1 e figura 2. Vamos lá. Note que a figura 1 e 2 são simétricas em relação à reta. Ok? E em relação a essa reta aqui, reta E, essas duas figuras, são simétricas, são congruentes. Dessa forma, cada ponto da figura 1 tem um ponto correspondente da figura 2, que é seu simétrico em relação ao eixo E. Por exemplo, o A e a linha são simétricos em relação à reta E. O B simétrico é o B, B' simétrico é o B em relação à reta E. C' é a imagem de C por meio da reta E. Observe que dois pontos simétricos em relação à reta e estão à mesma distância dessa reta em posição oposta. Esse ponto aqui em relação à reta e esse ponto aqui em relação à reta, eles estão à mesma distância. Como esse ponto aqui também, vou chamar de ponto, se eu chamar assim de ponto, mesma distância daqui para cá também. Okay? A reta em questão, com esse ângulo aqui de 90 graus, significa que eles têm que ser o que? Perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Okay? Por isso que é um eixo de simetria, de reflexão. Okay? Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, desse ponto A' aqui, até aqui, vai ser exatamente igual esse ponto A até aqui também. São exatamente iguais. Isso ele está dizendo, ok? Então, isso sempre ocorre com duas figuras simétricas em relação a uma reta. Cada ponto de uma delas é simétrico ao ponto da outra reta, a mesma reta. E vice-versa. E os pontos simétricos estão à mesma distância da reta considerada. Ok? Bom, explicado aí. Bom, a reflexão em relação à reta R é a isometria que associa cada ponto do plano. P não pertence ao raio, a R não pertence a R, ao ponto P', simétrico de P ou imagem de P, de modo que P e
P' estão à mesma distância da reta. Dizemos, neste caso, que os pontos P e P', que é ponto, tá? P e P' são simétricos, são iguais em relação à reta, tá? Ó, esse ponto aqui, por exemplo, ó, olha só esse ponto B aqui, em relação à reta, essa reta aqui, ó, esse ponto aqui até a reta tem a mesma distância desse ponto até essa reta, e mesma coisa analogamente do A até a reta, é a mesma coisa do A' até esta reta. Ele possui a mesma medida. Observe que no desenho você identifica um aqui são iguais, dois aqui, então são iguais, tá, ok? Mesma coisa aqui, ó. Esse pentágono aqui, ó, o aqui, ó, ponto A, mesma distância do A', o B, mesma distância do B', o C, mesma distância do C' e assim por diante, ok? Então, polígono, só, a reta, ó, essa reta AB aqui, ó, é o segmento de reta simétrico ao segmento AB em relação a R. Então, esse cara aqui, ó, eles são exatamente simétricos. Esse polígono aqui, ó, é exatamente simétricos, ok? Ou seja, iguais. Temos a observação aí, tá bom? O eixo de reflexão é fixo, ou seja, ele não se movimenta. Na reflexão em relação a uma reta, o eixo de reflexão poderá ter ou mais ou poderá ter ou não pontos em comum com a figura. Veja o exemplo. Ó, na reflexão em relação a uma reta, de repente não pode ter ponto comum. O eixo de reflexão poderá ter ou não pontos em comum. Vamos lá. Ó, eixo sem ponto em comum com a figura. Aqui, ó. Dizemos que, nesse caso, que as figuras são simétricas em relação à reta R. Aqui, ó. Essa reta aqui, tá? Eu tenho uma figura aqui, considera-se uma figura aqui e uma figura aqui. Se eu pegar um ponto qualquer desta linha em relação a isso aqui, eu vou estar na mesma distância, ok? Agora, olha só, eixo com pontos em comum com a figura. Então, olha só, esse eixo aqui, ó, essa reta S aqui, ele tem um ponto comum, que é justamente esse vértice, ok? Tudo bem? Dizemos, nesse caso, que a figura representa a simetria de reflexão, ok? E tem ponto comum, ó, eixo com pontos em comum com a figura. Ó, essa figura aqui e essa figura do lado direito aqui, ó, tem um ponto comum. Que é um ponto comum? Esse ponto aqui também são comuns, correto? Tudo bem? Vamos lá. As figuras, algumas figuras que apresentam mais de um eixo de simetria, tá? Ó, a reta S, R, ó, a reta S, aqui, ó, a reta T, a reta V, a reta U, aqui isso aqui, ó, quadrado, a reta M, a reta N, a reta P, a reta Q, ok? Usando dois eixos de simetria. O triângulo de quadrilátero o triângulo equilátero tem 3 eixos de simetria. O quadrado tem 4 eixos de simetria. Ok? Tudo bem? Muito importante isso. A simetria, eixo de simetria. Tá? Vamos lá. A simetria em relação a uma reta é chamada simetria axial. A simetria em relação a uma reta é chamada simetria axial, ok? Vamos lá. Exercícios propostos para esses aqui, tá? Observe a imagem criada em 1915 pelo psicólogo dinamarquês Edgar Rubin e responda a questão. Aqui,
Esse cara criou o base de Rubin. Então, letra A. O que você identifica na imagem? Converse com o colega. Certo? Então, essa é uma reflexão que eu vou fazer com vocês. Ó, por exemplo, transformando geométrica. Que transformação geométrica, o psicólogo utilizou para criar essa imagem? Olha só, cita essa linha de simetria aqui, um eixo de simetria, uma reta aqui, correto? Eu vou ter alguns pontos importantes aí, né? Correto? Bem, então, olha só, o que a gente vai fazer? Ó, vocês vão fazer o seguinte, ó, um vaso ou um perfil de um rosto. Olha, a gente identifica aqui um vaso. Observe o desenho branco aqui agora, ó. Uma boca aqui, nariz aqui. Observe que aqui tem o mesmo formato de rosto, perfil de um rosto, ok? É reflexão em relação à reta, como disse, está sendo uma reta aqui, ó, cortando. Você vê um vaso, mas se você traçar uma reta aqui no centro certinho aqui, ó, você vai chegar e vai identificar os dois rostos, um rosto aqui, um rosto aqui. Sem reta nenhuma, você olha para o vaso, aí bota uma reta aqui, ó lá, você identifica um rosto aqui e outro rosto aqui, pelo eixo de simetria, ok, gente? Então eu vou deixar com vocês aí os exercícios até o cara, o exercício aqui é grande, até 24. Exercício proposto da página 284. Ok? Faça com calma, tranquilidade, tudo bem? É isso aí, gente. Um abraço, até a próxima.